Voltamos a apresentar Light News com Maria Rafar. Infelizmente, não teremos o prazer de ver o seu lindo rosto, porque tivemos problemas com a transmissão da live hoje. Ela deve estar maquiada, ela é linda, ela já acorda bem. Janine Rolim conosco. Bom dia. Querida, bom dia. Estou maquiada sim, porque já engato com o trabalho. Exato. Após a entrevista. O que importa é ser bonita, não é verdade? O resto nada importa. Querida Janine, meu amor, você sugeriu um super tema pra gente, tá? O estresse, considerado uma psicopatologia, uma doença, não é verdade? A pós-pandêmica mais comum. E vamos começar do começo, saber o que é exatamente o estresse, porque é muito comum falar, tô estressado, tô estressada, mas não necessariamente qualquer coisa que você denomina estresse é o estresse mesmo, né? Exatamente, essa é a primeira ideia da gente desmitificar, porque a gente fala até que as coisas estão estressadas, né? A impressora não funcionou porque está estressada. Então é um termo que, por ser tão banalizado, a gente acaba às vezes minimizando, né? Simplificando a seriedade dele. Então, cientificamente falando, ele é um estado de tensão muito grande, que causa uma ruptura, né, Maria, do equilíbrio do corpo. Então é como se o nosso corpo, nosso organismo como um todo, corpo e mente, sai do seu estado de homeostase, que é esse equilíbrio básico para que a gente viva bem, né? É natural que depois de um esforço grande, não necessariamente de algo ruim, pode ser algo bom que tenha acontecido na tua vida, você perca um pouco o equilíbrio depois disso. Mas o que o organismo faz naturalmente, por uma resposta já adaptativa própria da natureza humana, é retomar essa homeostase, esse estado de equilíbrio. Quando isso não acontece, a gente está falando do estresse, né? Então, o que a gente precisa lembrar é que o estresse, por si só, já é algo muito delicado. Agora, ele, por estar correlacionado a todo o organismo, envolvendo o fisiológico, ele pode ser um desencadeador de algumas doenças físicas, né? Então a gente tem aí que observar e considerar que cada um de nós tem uma genética, já temos alguns marcadores biológicos para determinadas doenças de alguns órgãos, e que ao vivenciar processos, crises crônicas, estresse, por exemplo, podemos vir a desencadear essas doenças e doenças graves. Pois é, e aí pensando nisso, o estresse é como se fosse uma vigilância constante que talvez a pandemia, vamos entrar na pandemia agora, tenha trazido para nós, né? Quem não ficou assustadíssimo, assustadíssima ali por fevereiro, março do ano passado e continua assustado até hoje, né? Sim, e daí a gente está falando de um critério imenso, né? Que é o tempo, né? De um critério de adoecimento muito importante. Por um longo período de tempo, um fortíssimo, profundo fator estressor, que é o medo, né? O medo de adoecer, o medo de que quem amamos adoeça, o medo do desemprego, enfim, todos os que nós sabemos de cor o que temos passado, né? Então, sem dúvida, o estresse é aí pós-pandêmico um dos adoecimentos mais comuns, Maria. A gente tem visto também, infelizmente, o não cuidado com isso, né? A minimização, ou eu vou dar um jeito, ou tratamento unilateral, ou seja, apenas medicamentoso, e às vezes medicamentoso para sintomatologia, ou seja, você vai tratar ali uma disfunção dermatológica, que é muito comum, a pele manifesta muito, às vezes algo em termos gástrico, você vai tratar o sintoma que veio, ou pode vir em termos mentais, uma depressão, crise de ansiedade, mas não se trabalha como lidar com isso, porque uma vez que o nosso organismo deu essa resposta, né, com o processo do estresse, é muito possível que ele dê de novo, né? Diante de um novo fator estressor aí na vida, que a gente precisa ser um pouco realista, sabendo que teremos, né? Todos temos, a vida é assim, cheia de altos e baixos. Então, cuidar disso na outra ponta, que é o aprendizado de novas estratégias para manejar isso tudo,
né? Porque eu não posso alterar as variáveis externas a mim, muitas vezes, mas eu posso aprender a manejar isso internamente para que não custe tanto ao meu organismo. E isso acontece através da psicoterapia, sem dúvida, né? Certo, então vamos entender uma coisa, a psicoterapia, claro, nos ajuda, obviamente, a ter esse manejo interno desse tipo de emoção, mas como a gente está aqui no programa de rádio e a gente ajuda muitas pessoas com nossas dicas, queria que você começasse a dar algumas dicas, tá, Janine? Algumas coisas básicas, nas quais a gente pode começar a pautar os pensamentos, como se fosse uma fisioterapia do pensamento, né? Para que a gente possa estar um pouco menos estressado. Sim, sim. O primeiro fator que a gente precisa levar em conta e que precisa praticar é entender, olhar para dentro e ver o que está te estressando, o que está te deixando tão... Se conectar, basicamente, Maria. Põe um plug, como você põe no fone de ouvido, no celular ou no computador, põe em você e perceba-se. É o primeiro ponto, porque a nossa tendência e até a demanda do dia a dia nos faz funcionar no automático. E isso acaba somando a cada dia aí uma carga estressora imensa que a gente nem percebe. É muito comum o paciente nos dizer, né? Nossa, eu nem me dei conta, né? É mesmo, agora eu me dou conta que um dia deu estômago, outro dia eu estava assim, né? Mas a gente vai levando. Então, pare um pouco, né? Perceba-se um pouco. E eu costumo dar muito essa dica aos meus pacientes, essa orientação de registrar, escreva isso, tá? Quando a gente tira de nós, a linguagem por si só já é terapêutica e ela organiza o pensamento. Vygotsky nos ensinou isso, né? Quando eu registro a linguagem falada, a linguagem escrita, eu estou organizando o meu pensamento, eu começo a perceber, põe itens lá, né? Pega um bloquinho ou abra um arquivo de Word, registra os itens e fatores que estão te incomodando, tá? Mesmo os mais óbvios, né? E reconheça isso. Registre os sintomas também. Veja o que você está percebendo de diferente, seja estomacal, seja intestinal, que às vezes tem muitas manifestações. Até a retração de gengiva, às vezes, Maria, é um sinal de estresse, tá? Ou crises de pânico, não estamos falando do transtorno de pânico exatamente, mas uma crise de pânico específica ou a clássica crise de ansiedade, né? Vai anotando isso, olha para isso e identifica os teus limites, né? Até onde eu posso ir com alguma coisa. Às vezes a gente quer dar sempre, né? Muitas vezes a gente quer dar conta de tudo, conta de todos, proteger a todos, e nós não temos esse superpoder, infelizmente. Então, reconhecer a sua limitação, a sua impossibilidade, ajuda muito a aliviar essa cobrança de dar conta, tá? E, agora, cuidados básicos em termos fisiológicos. Cuida da alimentação, é basal. Sim. Já há toda uma questão de nutrientes aí, a ausência de nutrientes básicos relacionados a alguns estudos, né, do estresse, atividade física, tá? Sai caminhar na rua, querido, querida. A gente não necessariamente precisa, se você não quer ou não pode, né, por condições financeiras, estar numa academia. Põe uma máscara, sai caminhar diariamente, começa devagar, né? Não exija demais o teu corpo no começo para não desistir fácil, mas mantenha-se em movimento, alimente-se bem, mantenha-se em movimento. E sono é um fator essencial também para a saúde mental, não só para o estresse. Você falou de alimentação e eu me lembrei de uma coisa bem interessante, Janine. Lá no comecinho ainda da pandemia, começo e meio da pandemia, eu diria, eu entrevistei algumas pessoas que são gestoras de aplicativos de entrega de comida. E para meu espanto, eu achava o seguinte, eu pensava, não, agora a pessoa vai começar a comer melhor. Não. Os recordistas em pedidos eram aquelas que a gente chama de comfort food, né? De comida de conforto, de comida de alívio, de comida de acolhimento, que são aquelas comidas que casualmente não é que façam muito bem pra gente não, né? Que são as massas, doces, etc, comidas que podem dar pra gente aquela sensação gostosa de acolhimento, mas não necessariamente fazer bem pra saúde. Então, às vezes começar a pensar, né, nas nossas escolhas alimentares, não tô falando que todo mundo tem que fazer dieta, mas começar a pensar que a tua escolha alimentar, se ela for mais direcionada, né, para coisas que façam bem para a saúde, mais do que coisas que façam mal, digamos assim, só para dar uma dividida, já pode ajudar muito, você não acha?
Nossa, com certeza, Maria. E a gente precisa parar de ver a comida só como comida, né? Se nós a virmos como ela de fato é ela que vai me fornecer a matéria-prima para síntese, para formação de tudo que eu preciso para tudo funcionar bem, né, gente? Não só fisiologicamente, mas mentalmente. Cada vez mais, Maria, graças a Deus e a ciência, a nutrição e a psiquiatria estão conversando. E isso tem trazido informações muito interessantes para nós, né? Então, às vezes, uma regulação alimentar, um cuidado maior, sem nenhum exagero, sem nenhuma neura, mas um pouco de atenção ao que se come pode melhorar seu funcionamento, inclusive emocional, mental, né? Então, sim, vamos cuidar, vamos cozinhar mais, vamos descascar mais e abrir menos pacotes. Com toda certeza. E me conta uma coisa, agora voltando para a questão do estresse e do controle do estresse. Você falou dessas anotações, mas não adianta só anotar se a gente não lê o que anotou, né? Então isso também é importante. Então, anotar e ler, porque também é um outro exercício, né? Você chegar e começar a analisar aquilo que você está pensando naquele momento. Revisitar, né? Tem gente que faz em post-its e deixa colado pela casa quando não mora muita gente, mas você pode anotar de uma forma, o que se chama tecnicamente de diário terapêutico. Pega abre um arquivo, um caderninho, escreva mais lá e revisite as páginas anteriores para observar você em relação a você mesmo, né? O ontem e hoje, o que evoluiu, o que você ainda precisa cuidar, que ainda não cuidou, e para trazer esse momento de olhar para si, de reflexão, de autocuidado, de autorrespeito. Senão a gente acaba, Maria, repetindo, né, internamente a agressão que o ambiente já nos está causando. Puxa vida. Estamos sendo todos agredidos, não é mesmo, Maria? Por isso tudo, né? Uns mais, outros menos, né? As consequências. Então, não permita que o tua própria mente, teu próprio self replique a você essa agressão de novo, senão fica insustentável para nós, né? Então, segura a onda, fecha o olho para fora um pouco, abre um pouco para dentro, né? Nem que você tenha que pôr um despertador no celular para fazer isso de vez em quando, com uma certa frequência, e eu garanto que isso já vai ajudar bastante. Querida, e somando isso, você falou também do passeio. O passeio é uma coisa tão simples e que muitas vezes não é só a movimentação que inclui, mas o olhar, o distrair-se, o respirar, quer dizer, que são coisas que às vezes nós estando em casa, por exemplo, nada contra, mas nada a favor também. Por exemplo, assistindo uma série, né, com a janela fechada, a gente não percebe o mal que está fazendo pro corpo da gente só fazendo isso, né? Mesmo que seja se distraindo. Como espécie, não nos é natural esse concreto todo, né? Então a gente está sentindo muito isso, por mais que você não seja a pessoa mais natureba do mundo, né? Mas inconscientemente, naturalmente, porque você é homo sapiens, teu organismo sente falta da natureza. Então, olha, você sai caminhar, o simples vento, né, Maria? Às vezes eu fecho o olho, eu caminho com o meu esposo e eu falo para ele, me guia, porque eu vou fechar o olho, para sentir o vento um pouco, só sentir a sensação do vento na pele, né, no cabelo, um olhar para uma árvore, um passarinho, outra pessoa que passa, um cachorro, uma criança. É muito interessante o efeito que isso causa em doses homeopáticas, tá? Então, não somos naturalmente adaptados a essa clausura. Então, quando você sai, você está fazendo muitos benefícios para todo o teu organismo, incluindo mente, corpo. Se você vai com alguém, é um momento às vezes para conversar, longe de outros estímulos em casa, né, do próprio trabalho. Então, invista nisso, gente. As ruas estão aí. Se você tiver um tempo, né, num horário seguro para sair caminhar, claro, invistam muito nisso, que faz a diferença. E assim, frequência, né? Repetição, não é caminhar uma vez no mês. Ontem eu fui andar, daí eu irei andar novamente em novembro, deixa eu marcar na minha agenda. Aí não, né, gente? É de pouquinho que se avança. E outra coisa que eu queria também indicar, Maria, vou passar para a Karina,
o nome de um livro que é bem acessível sobre estresse. O nome dele eu não acho muito feliz, que é O Estresse Está Dentro de Você. Ah, que graça. Tipo assim, parece vó falando, aquelas vó bem chatas, né? Fala, a culpa é tua, né? Ele não é muito animador, mas é um livro muito interessante, escrito pela doutora Marilda Lippe, que é uma autoridade em estresse e no Brasil e inclusive no exterior, e escrito para a população leiga, né? Não necessariamente para o profissional de saúde mental e física. Então, que pode ajudar algumas pessoas aí. Você conseguiu, então, escapar desse título que não incentiva ninguém a comprar e ultrapassou a barreira e comprou o livro, é isso? Eu comprei, mas o título é tão agressivo que você acredita que eu comprei ele digital? Eu falei, eu não quero esse nome na minha prateleira. Sensacional, você falou, não, é horrível, eu não posso apresentar pra ninguém nenhuma fotografia, não vou parecer inteligente com essa fotografia, né? Não, definitivamente não. Mas o livro é excelente, ela é incrível. Ela criou um inventário de sintomas de estresse para adultos, que é utilizado, aplicado obviamente, validado no Brasil, é aplicado exclusivamente por psicólogos, excelente, ou psiquiatras, né? E ela tem um testezinho também, mais simples para você verificar, assim, o nível de estresse, que está acessível também na internet. Eu vou também mandar esse link. O link, da Karina. Perfeito. Ah, que bom, querida. Tá. Como é que é o nome dela? Doutora Marilda Lippe. O Lippe é Lipp. Perfeito. Querida, a gente sempre aprende um monte com você, né? Obrigada por estar conosco, tá, Janine? E eu tô com muita pena. Depois você manda pra mim pelo WhatsApp uma foto tua nesse momento, tá? Só pra eu matar saudade. Mando. Um beijo. Tchau, linda. Até. Um beijo, até. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Queridíssima Janine Rolim, ela é psicóloga, professora, tá aqui com a gente sempre no programa Light News. Pena que a gente não está com ela, a gente está ao vivo, claro, como sempre, mas não tá pelo Zoom porque tivemos uma questão técnica, mas a gente já soluciona.